tarde a todos. Estejamos sempre na paz de Deus, ou é melhor, na paz com Deus. Antes de começar, eu gostaria de dar um recadinho, rapidamente. A casa tem os trabalhos de segunda, terça e quinta, começando às 8h15, com atendimento espiritual meia hora antes. Quarta-feira, o horário que nós estamos, aqui às 14 horas. Sábados, às 15 horas. E domingo, às 10 horas. Eu gostaria também de pedir a colaboração de todos, continuar pedindo. A casa faz a campanha do quilo de alimento para as famílias que a casa assiste, as famílias carentes. Então, nós montamos cestas básicas e assistimos essas famílias todas. Então, nós fazemos sempre aqui o apelo do quilo de alimento. 1 quilo de alimento que cada um puder trazer para casa será de muita valia para que nós possamos completar todas essas cestas básicas. E assim, vamos nos aquietando em nossos lugares, fechando os nossos olhos serenamente, a fim de nos tranquilizarmos, com o pensamento elevado a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e nosso guia, vamos agradecermos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesta casa, agradecendo essa oportunidade bendita de colocarmos à disposição de recebermos esses ensinamentos. Mas para isso é preciso estarmos preparados. Cada um se preparando, com o pensamento elevado, a fim de que a espiritualidade maior possa trabalhar e que nós possamos receber toda essa energia do plano espiritual. Concedei-nos, Senhor, a serenidade para que possamos modificar aquelas coisas que podemos modificar. Coragem para aceitar aquelas que não podemos modificar. E sabedoria, Senhor, para que possamos distinguirmos uma das outras. Que assim seja, graças a Deus. E vamos continuar a exposição de hoje com a dona Matilde, que irá nos fazer a palestra. Hoje nós vamos tratar de um capítulo dos Atos dos Apóstolos, muito interessante, intitulado Serviço, deixa eu lembrar. Serviço necessário da salvação. É necessário também, não é? Aqui, no dia de Pentecostes, que fala sobre a passagem dos judeus, os apóstolos estavam reunidos segundo aquela recomendação de Jesus, que eles receberiam toda a ajuda para poderem dissertar, falar em várias línguas, a fim de que todos os povos que ali se encontravam, vindos de vários lugares, né, lá da Palestina, pudessem entender. Então, Pedro começa o seu discurso dirigido a todos os varões judeus. Isso para que eles ficassem em alerta sobre aquelas profecias de Jesus a respeito do que iria acontecer depois. Então ele inicia assim. Deixa eu pegar a Bíblia. Todo bom espírita tem que ter uma Bíblia a seu dispor para podermos estudar, né? Aqui no versículo 21 do capítulo 2 do Ato dos Apóstolos, Pedro diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas antes disso, ele, falando aos judeus, ele disse assim: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório,
e escutai as minhas palavras. Pedro foi tomado pela mediunidade, que todos nós sabemos que Pedro e João eram médiuns de grande valor. Por isso que Jesus também, quando ele ia presenciar, ou quando ele ia oferecer alguma transformação, alguma coisa de cunho mediúnico, ele se fazia acompanhar por esses dois apóstolos, né? Então, Pedro advertindo, antes que estes apóstolos começassem a falar em várias línguas, ele previne aos judeus. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E aí, então, ele previne que todo aquele que invocar o auxílio do Senhor seria salvo. E é o que nós fazemos, não é? Então, neste capítulo, Serviço de Salvação, capítulo 129 do Vinha de Luz, Emmanuel disserta a respeito dessa passagem, dizendo o seguinte: aqueles espíritos mais renitentes, aqueles que não querem modificar-se e que persistem no erro, no crime, serão salvos até das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. Então, só nesta assertiva, Emmanuel fala que todos aqueles que, no final das suas atribulações, quando tocados pelo sentimento e confiarem em Deus, poderão ser salvos. Não são aqueles que vão confessar na última hora e é dado a extremunção através da igreja, não é isso. É aqueles que realmente se arrependerem e invocarem o Senhor, serão salvos. Nas nossas lutas, nas nossas dores, aquelas mais cruéis, mais dolorosas, se nós nos lembrarmos que existe um Deus soberano e justo, acima de tudo e acima de todos, e invocarmos a Ele, que nos socorra, com certeza não estaremos órfãos. Todos nós. Então, por isso que a fé é aquela alavanca que nos move ao progresso. Não importa o que tenhamos feito, os crimes que tenhamos realizado, mesmo porque nós temos as reencarnações que nós vamos pouco a pouco resgatando as nossas faltas, as nossas dívidas. Mas quando o momento é muito extremo, muito doloroso, se invocarmos a Deus, com certeza a salvação virá. O pedido de socorro, ele acompanha sempre aquilo que nós pretendemos que seja de imediato. Nem sempre, a resposta do céu vem, mas nem sempre a resposta do céu é aquela que nós estávamos esperando. Ela pode vir em forma de uma doença, em forma de uma necessidade financeira, de várias formas. Mas com certeza é para que, ao sofrermos essas provas, nós possamos continuar com a nossa fé. A fé é uma coisa extraordinária. E através da prece que nós fazemos, quando nós invocamos a presença divina junto de nós, se nós somos filhos de Deus, Ele vai nos abandonar? Se a prova persiste, é por nossa necessidade.
Nós é que temos que ter o discernimento claro, justo, que nós precisamos muitas vezes passar por aquele problema a fim de não cometer outros erros, talvez erros erros maiores, erros crassos, eu ia dizer, não é? Que já cometemos em abundância. Mas hoje, sabedores que somos do que nos responsabiliza a vida moral, a vida espiritual, nós estamos nos esforçando por aprendermos, por nos melhorarmos. Hoje já não cometemos esses crimes. Cometemos ainda algumas faltas, porque é do próprio ser humano imperfeito, num mundo ainda imperfeito, né? Cometer essas faltas. Mas quanto menos faltas nós cometermos, quanto mais nós tomarmos cuidado, quanto mais nós estudarmos, quanto mais aplicarmos o Evangelho dentro do nosso coração, nós vamos conquistar uma força superior, sabe? Que não vai nos abalar e vai nos manter assim, vivos, eretos, confiantes. Esse é o nosso problema, a falta de confiança. Muitos não creem, né? Muitos não creem, muitos acham que Jesus é uma história banal, até comentários na televisão, de pesquisas que seres estão feitos, que Jesus foi casado com Madalena, que teve filhos, que Jesus esteve na Índia, que Jesus esteve não sei aonde, não é? Mas ele havia prevenido, se vos disserem que eu estou aqui, que eu estou acolá, que eu estou além, não creiam. Então ele advertiu, porque ele sabia, espírito puro como ele é, ele sabia das coisas, o que ia acontecer. Isso futuramente, não só naquele momento. É forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. O que seria isso? Qual seria esse tesouro? A fé, a esperança. Não é? Que a fé movimenta, a gente não permite que nós tenhamos desânimo. A gente pode sofrer no momento que está passando por aquela dor, por aquela prova. É natural. Não é? Nós temos emoções, sentimentos. Então é natural que o sofrimento venha, mas que ele não nos abata, sabe? Porque abatidos, desanimados, nós permitimos que forças contrárias ao bem se instalem dentro de nós, da nossa mente. Então nós começamos a imaginar, por que Deus me castiga tanto? Deus não castiga ninguém. Aqui, a Terra, este planeta, é uma escola. É um hospital, é um nosocômio, sabe, nós somos espíritos ainda desequilibrados. Espíritos ainda que não encetaram aquele caminho reto em direção ao bem maior. Então é por isso que todos nós, sejamos ricos, pobres, feios, bonitos, perfeitos ou com deficiências, todos nós estamos sendo provados aqui. Todos nós. Então isso nos iguala. Por isso que nos mantém unidos. Por isso que hoje, todas as quartas-feiras e todas as semanas aqui na casa, nós nos reunimos junto a grupos de amigos, de conhecidos, de parentes, seja lá o que for. Justamente para que juntos, né, adquirindo essa fortaleza, nós possamos crescer, progredir. E é através da palavra, através da oração, é através da exposição que sai a exteriorização do nosso sentimento de fé, possa atingir a todos. Porque cada um de nós é provado segundo as suas necessidades mesmo. Não é só aquele que está aqui. Nós não estamos isentos de provações. Mas é porque nós já entendemos que essas provas são necessárias. Então nós não blasfemamos contra Deus.
Nós temos a confiança, a certeza, a nossa fé pode ser inabalável. Pode ser. A gente não sabe até o final como seremos provados, né? Mas por enquanto, nós temos essa confiança, essa certeza, que se nós vencermos a adversidade, nós podemos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Nós viemos de um passado e não sabemos quanto tempo estivemos, quantas vidas nós perdemos as oportunidades, em quantas delas. Não sabemos. Não sabemos quais os crimes que cometemos e graças a Deus que não sabemos. O esquecimento, então, é uma bênção. Porque se hoje nós tivéssemos certeza que nós cometemos coisas terríveis, isso poderia nos prejudicar o crescimento. Porque aí a gente diria, então bate porque eu mereço, manda para mim tudo quanto é prova porque eu mereço. Mas antes de nós reencarnarmos, depois que nós analisamos junto aos mentores amigos, aqueles instrutores que nos aguardam, não é? Nos fazendo ver onde foi que nós erramos, o que foi que nós deixamos de cumprir, por que não cumprimos tais e tais possibilidades que nós tínhamos, não é? Então, nesse estudo todo, nós então aceitamos a reencarnação. E muitas vezes imploramos de joelhos a reencarnação. Porque a reencarnação muitas vezes significa uma fuga dos nossos algozes. Porque nós recebemos um corpo diferente, talvez eles não nos encontrem. Então ainda assim é um benefício. A aparência muda, mas o sentimento não. Aquilo que está, aquela semente que está dentro de nós, o nosso caráter, a nossa personalidade, ela vai melhorando aos poucos, mas ela não muda assim repentinamente. Ela não se modifica de imediato. É através da vivência, através do esforço, através do trabalho árduo, muitas vezes, que ela vai pouco a pouco se modificando. Ainda quando nós sairmos daqui desta vida e voltarmos à espiritualidade, fazendo aquela reciclagem no umbral que vocês ouvem falar e que não é uma coisa assim assombrosa, não é? Dependendo da nossa situação. É um portal de passagem para uma escala talvez mais feliz. Né? Mesmo assim, dentro do umbral, podemos ser resgatados e levados para várias colônias de reajustamento, de refazimento, de aprendizagem também, para nos prepararmos para a próxima reencarnação. Então vejam vocês, como Deus é bom, quanto Ele nos concede. E mesmo assim, muitas vezes erguemos as mãos aos céus, dizendo, por que Deus? Por que eu? Por que eu? É lógico que sou eu. Somos nós, espíritos imperfeitos. Né? Aqui diz o seguinte, que até os materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais. Nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Então, se eu estou com a minha situação financeira abalada, muito abalada, às vezes o desemprego, às vezes a perda de uma herança, a perda de algum bem dessa ordem, e a gente não pode resgatar as nossas dívidas, não podemos cumprir, muitas vezes, não é, com o aluguel, com, sei lá, com o alimento para a família, não é? Nós apelamos, manda dinheiro, Senhor. Tem até... Outro dia me ensinaram um negócio que eu achei engraçado. Quando tem lua cheia, não, é quarto crescente.
quarto crescente. Então, a gente, olhando para a lua, a gente repete o nosso nome 3 vezes. Não vou fazer isso. Aí você fala assim, como é? Quarto crescente, quarto crescente, quarto crescente. Me mande muitas moedas e muitas sementes. 3 vezes. Olha, até hoje a bolsa está vazia. Não tem jeito. Então não são essas coisas, né, supérfluas que fazem com que a gente vença. Encher a bolsa de dinheiro, ganhar na loteria, na loto, no, sei lá aonde, às vezes pode ser um mal muito grande. É uma prova difícil quem tem muito dinheiro, não é? Quem tem muito dinheiro, sabe, a mão encolhe. Não põe a mão no bolso de jeito nenhum. E se põe um pouquinho, porque quer que sobre bastante. É por isso que a gente vem muitas vezes com essas dificuldades, né? Se nós soubermos conviver com o pouco, com certeza mais tarde poderemos ter uma vida mais regalada. Porque quem passa em brancas nuvens? Quem passa? Até os que têm dinheiro, eles passam por outras situações, não é? Muitas vezes um filho drogado, muitas vezes um companheiro déspota, muitas vezes uma mulher, sabe, cheia de raiva, de coisas assim. Então, todos nós sofremos de alguma forma. Tudo que está aqui na Terra, os animais sofrem, a própria Terra sofre. O planeta sofre. Vocês estão vendo essas inundações terríveis? Estão vendo? Esse povo miserável que vive lá no Nordeste, no Norte, com secas e terríveis também. E hoje, afogados naquela água toda, os rios transbordando. O que é isso? Por que será? Nós não ouvimos dizer, Jesus não afirmou que aquele que nada tem, mais lhe será tirado. Por que isso? Por quê? É castigo divino? E a solidariedade? É no momento dessas grandes dores, dessas grandes catástrofes, que o ser humano se une ao outro com compaixão. Ajudando, enviando cestas básicas, como nós fazemos aqui com essas crianças, essas gestantes, essas criaturas faveladas, né? Que não têm o que comer. É muito pouco aquilo que nós oferecemos, é verdade. Né? E por isso que nós contamos com a colaboração de todos. Mas é um pouquinho que a gente pode ajudar. Nossa casa é pequena e nós somos pobres, não somos ricos. Não é? Nós pagamos aluguel, pagamos luz, pagamos água, pagamos tudo isso. Então, é por isso que nós precisamos também dessa ajuda. Quem não precisa do outro? Quem não precisa do outro? Não é? Às vezes os vizinhos, eles fazem, às vezes, de parentes. Às vezes os parentes estão distantes, estão longe, estão com os seus próprios problemas e não podem nos auxiliar. E às vezes um vizinho, né? Se nós não formos aquele vizinho irritante, né? Que bate na parede, que tem muito disso. Né? Abaixa esse rádio, abaixa essa televisão. Mas se formos pessoas amáveis, cordiais, com certeza nós receberemos o auxílio necessário no momento que se faz presente. Então vocês percebem que até aqueles que não creem em nada, os materialistas, chega um momento, olha, eu vi o desencarne, assisti o desencarne de uma pessoa profundamente agnóstica. E sabia que eu era espírita, não é? Era até um parente. E na hora que a morte estava se aproximando, eu vi nos olhos daquela criatura, sabe aquele, será, Matilde, será que é verdade? Será que existe alguma coisa?
Porque nós temos alguma coisa dentro de nós do nosso Criador. Sempre fica alguma coisa. Mesmo nesses momentos, muitos materialistas podem dizer assim, se Deus existe, me mande uma prova. E aí vem uma bomba, não é? Mas quer uma prova. Aí vem uma prova maior, não é? Então, sempre, até o último momento, nós podemos crer em alguma coisa. E chegando de lá, aí que nós vamos ter a certeza realmente que existe, que a morte não existe. Que estamos lá, muitas vezes ficamos no limbo, como se diz, no vazio, porque não acreditávamos em nada. Então nós nos vemos como se fosse um deserto à nossa volta. E aquilo dói, aquilo cansa. Porque a solidão aqui é dolorosa, e a solidão na espiritualidade é pior ainda. Porque a pessoa se reconhece viva e não vê mais nada. Vocês já pensaram nisso? Coisa terrível. Bom, tem muita coisa ainda para ser dita. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Jesus é o nosso avalista, não tem outro. Nós temos os nossos anjos da guarda, nós temos os nossos espíritos protetores, que são eles que levam até Jesus as nossas propostas, as nossas perguntas, as nossas necessidades. Né? Aí Jesus avalia e vê se nós temos algum merecimento, então nos envia o socorro. Certo? Invoquemos a compaixão dele, e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Então aqui vai o seguinte, às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. Nem sempre aquilo que pedimos é o que vem. Né? O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, aquilo que nós falamos, escassez e contrariedade. Nós ainda somos míopes, né? Nós não enxergamos direito as coisas. Não temos olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir, não prestamos atenção em muita coisa ao nosso redor e o que acontece conosco. Né? Então é por isso que aqui diz o seguinte, a miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Vocês já pensaram o que esses espíritos aguentam de nós? Eles não ficam passando a mão na nossa cabeça, mas também se nós somos assim remitentes, eles falam, meu Deus, o que nós vamos fazer com essa criatura? O que ela pretende? O que ela quer? Como aquela mãe que tinha um filho maravilhoso, um filho belíssimo, e de repente ele sofre um acidente e cai numa cadeira de rodas, ou numa cama, sem poder se mexer. A mãe se desespera. Qual é a mãe que não se condói de ver um filho numa situação dessa? Mas ela tinha alguns méritos, né? E ela pede tanto, ela ora tanto, pedindo ajuda, que aquele filho possa se recuperar, porque ele era saudável, de repente passou por esse acidente, sofreu esse acidente e ficou entrevado. E agora, o que vai ser feito dele? Mas ele, enquanto enfermo, então ele recebia as pessoas que vinham visitá-lo, e ele encorajava essas pessoas. Né? E ele falava, quem sabe por que eu passei por isso. Então ele tinha essa bondade ainda. Mas a mãe pediu tanto, tanto, que o filho se recuperou.
O tempo que ele ficou enfermo, ele considerou que foi um tempo gasto à toa. Então ele quis, aproveitar o tempo disponível quando saudável. E aí ele se meteu em orgias, se meteu em noitadas e aí? E essa mãe, então? Ela falou, pelo menos quando ele estava enfermo, estava aqui junto de mim, né? Eu cuidava dele. Agora eu nem sei dele, não sei onde ele está, não sei o que ele está fazendo. E ela começou a orar e pedir que Deus mandasse, então, alguma prova para que ele pudesse recuperar o seu equilíbrio, que ele salvasse a sua alma. Muitas vezes nós vemos mães assim, paupérrimas, e tem aquele renque de filhos. Morre um, elas agradecem a Deus, porque é menos uma boca, é menos um sofrimento. Até agradecem a Deus. Então veja que o sofrimento, ele está de acordo com a necessidade de cada um, não é? Porque aquele que morre o corpo, ele vai retornar. Nada se perde. Nós não aprendemos com Lavoisier, né? Que na vida nada se perde, tudo se transforma. Então nós, enquanto aqui, nós somos como a lagarta dentro do caso. Primeiro somos aquelas criaturas feias, horríveis, né? Depois nós entramos em transe dentro de um casulo para podermos nos libertar. De repente nós renascemos como uma mariposa, né? E lindo, voando, voo livre. É assim que o ser humano é. É dessa forma. Até que nós alcancemos essas asas que possam nos libertar desta corrente de reencarnações tristes, muitas compulsórias. Quando a gente não tem escolha, somos obrigados a reencarnar, às vezes em corpos assim limitados, não é? Ou com alguma deficiência de visão, de audição, de fala, sabe-se lá o quê? É porque andamos mal. Então isso é para despertar outros sentidos para a vida. Aprendermos a valorizar todas as aquisições, todos os recursos com que Deus nos dotou. Por isso, muitas vezes, perdemos alguma coisa que pode ser, aquele tesouro escondido. Escondido porque ele vai nos transformar, ele vai se modificar numa coisa boa, numa vantagem boa. E para terminarmos, então, apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar. E o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Esses livros, toda a série e mais outra, a literatura espírita, ela está cheinha de recursos para nós analisar, de lições preciosas que nos fazem analisar. Outro dia, estudando um livro sobre mediunidade, lá está escrito assim, aquele que se candidata à mediunidade, isso é para nós, ele pode se armazenar de fé, de confiança, porque ele não será compreendido. Ele sofrerá solidão, incompreensão, desprezo. Eu falei assim, meu Deus do céu, até usei um termo, falei, eu estou perdida. Estou perdida. Porque, por enquanto não, né? Por enquanto não. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. E até amanhã, até nós findarmos, cumprirmos a nossa prova aqui na Terra, a gente não sabe se a gente vai cair novamente. Nós não temos essa certeza, nós não queremos. Fazemos força para não cairmos, mas nós não sabemos os arrastamentos, não é?
Só Jesus tinha plena confiança que ele seria um vencedor. Fora Jesus, nós temos espíritos de escola que vieram aqui provar, né, a sua capacidade de renúncia. Nós tivemos Allan Kardec, né? Esse espírito que codificou toda a doutrina espírita através do Evangelho. Né? Ele, com certeza, foi um apóstolo de Jesus. E outro dia eu fiquei sabendo de uma coisa que eu tinha, assim, muita fé numa criatura, Eurípides Barçanufo, né? Lá de Sacramento. Né? Ele também, dizem também que ele também foi um apóstolo de Jesus. Um dos apóstolos. Porque a pergunta no livro é essa. Dizem que muitos dos apóstolos vieram para vivenciar a nova experiência, quer dizer, constatar mesmo a sua experiência no bem, né? Na confiança em Deus e em Jesus. E realmente esse livro fala de vários espíritos que aqui vieram como apóstolos de Jesus. Eles ainda não citaram nesse livro, porque talvez desconhecessem o livro quando foi feito faz algum tempo. O Tadeu de Araxá. O Tadeu, pelo que dizem lá, que ele foi um dos apóstolos também. Se um dos apóstolos vem e consegue vencer toda a diversidade, porque a vida no início deles não foi fácil, não. Todos eles tiveram que passar por situações muito precárias, muito difíceis. Kardec foi desacreditado. Todos os livros do início, né, do Espiritismo foram queimados em praça pública. Eurípides Barçanufo não conseguiu, ele ia se formar médico, ele não conseguiu chegar até o fim. Ele adoeceu através daquela epidemia que graçava o Brasil, e ele adoeceu e veio a desencarnar bem moço ainda. Mas antes disso, ele foi uma criatura de extremo amor. Dizem até que aqui na Terra foi o único que esteve em contato com Jesus. Lá em Sacramento, quem foi lá, viu no jardim, né, a mangueira, onde ele recebeu, foi até Jesus. Ele se desprendeu, né, e foi até Jesus. Receber de Jesus todo aquele eflúvio, todo aquele amparo. E nós, míseros mortais, né? Mesmo assim, se nós apelarmos com essa fé, com essa vontade, nós vamos receber auxílio. Então imaginem vocês, um dia todos nós seremos Barçanufo, seremos Madre Teresa, seremos Joana de Ângeles, todos nós seremos espíritos assim, vencedores, que souberam lutar e acreditaram que vale a pena. Que Deus nos abençoe, então, para que consigamos realmente. Obrigado, Dona Matilde. Dona Matilde não faz palestra, ela dá aula para todos nós, né? Muito gostoso escutar a gente vem recebendo a Dona também, Matilde, né, falar aqui. A gente fala daquilo que a gente conhece, né? Por experiência própria. Por experiência própria, então, nós falamos daquilo que nós recebemos, daquilo que nós conhecemos, né? Como força divina. Porque o divino está em nós também. E assim, continuando, está na hora de nós participarmos da reunião hoje. Então, gostaríamos que vocês formulassem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação para a Dona Matilde, para que ela possa nos esclarecer. Não vem todo mundo de uma vez, vamos tirando a senha, senão complica. A gente tem que pôr aquela senha lá. Temos um candidato. Não é questão da resposta, Matilde, um testemunho. Quando você colocou a questão desse fato, dessa passagem do jovem que se adoeceu, né?
Nós conhecemos, né, evidentemente, vamos omitir o nome aqui, ele também conheceu, a Mariana conheceu a pessoa que foi nossa vizinha e que tinha um filho bastante enfermo. Ele sofria de bronquite asmática e, por uma ocasião, eu cheguei a levá-lo no Hospital Santana, desmaiado, né, com parada cardíaca. E ela fez um apelo naquele momento, estava no meu carro, né? Aquele desespero, ela fez um apelo que restituísse, né? Falou dos guias, dos nossos guias, né? Que atendessem, que Jesus atendesse. De fato, o rapaz ficou bom. E, inexplicavelmente, quer dizer, não é inexplicavelmente, sabemos por quê, ele recobrou a saúde, e da forma que ele recobrou a saúde, ele começou a viver de uma forma que ele nunca viveu. E então, alguns fatos que aconteceram até de uma maneira assim muito surpreendente com ele, né? Ele acabou até se casando, e numa dessas situações que ele saía à noite, etc, ele sofreu um acidente. Ele tinha um carro, sofreu um acidente na estrada de Santa Inês e veio desenganar. Então aí veio a providência divina, né? Que deveria interromper a sua encarnação naquele momento, porque ele tinha justamente se conduzido de forma totalmente oposta ao que ele era, né? Exatamente. Então eu achei oportuno dar esse testemunho, porque nós sabemos, Maria Helena, Leda, eu conhecemos a pessoa, né? Tá certo? Quantos casos assim, né? Quantos casos ainda assim? Por isso que muitas vezes um acidente, a falta de um braço, de uma mão, sei lá, né? É providencial, porque marca, porque toda dor profunda é registrada profundamente, que é para não cometer mais a mesma falta, né? Então isso é providencial mesmo. Então nós temos que ter a confiança. Quando a gente vai aos hospitais, quando a gente visita algum enfermo, por exemplo, nós trabalhamos na Pastoral da Saúde, lá nas clínicas, né? E nós visitávamos os doentes, transmitindo a eles aquela esperança e dizendo para eles: vejam vocês, o benefício que vocês já estão recebendo. Vocês estão aqui no hospital que lhes oferece todo o atendimento médico, os remédios, todos os recursos que a medicina e que a ciência propicia, para que vocês já estão sendo tratados, enquanto tem outros enfermos que não dispõem dessa possibilidade. Então vocês devem agradecer a Deus. E nós, como espíritas, nós levávamos, eu, por exemplo, fui trabalhar no 10º andar, me deram o 10º andar, onde era de gestantes. Gestantes em perigo de gestação, gestantes com perigo de eclampsia, diabéticas, enfim, enfermas, né? Gestantes enfermas. E nós cuidávamos. E a gente levava todas elas para a missa, para assistirem à missa. E tinha muitas que eram crentes, a maioria era crente, né? Protestante. Ah, mas eu não gosto de... Eu falei: escuta aqui, lá na missa o que tem? Não tem prece? Vocês não vão orar? Deus não é só um? É Deus do crente, é Deus do católico, é Deus de todos nós. Então vamos lá, vai pedir a Deus. Vai orar a Deus, né? Então eu levava aquela... Vinha todo mundo atrás de mim, eu baixinha, né? E vinha aquela... Aí o pessoal perguntava: como é que você consegue levar toda essa gente? Falei: é pela a tua postura, a tua fé, atrai, sabe? Quando nós temos essa confiança, nós atraímos as pessoas até nós. Que é para dividir, repartir com elas aquilo que nós acreditamos, certo? Alguém mais? Bom. Então agora é chegado o momento de nossa participação também nos trabalhos. É o momento em que podemos doar um pouco de nós. De que forma podemos fazer isso? Através das vibrações. Nossas vibrações de amor e carinho àqueles que mais necessitam. Vibremos por todas as crianças desamparadas.
pelos nossos jovens e adolescentes imbuídos pela vida mundana, o vício, bebida, as drogas, pelos moradores de rua, abandonados, excluídos de nossa sociedade, pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, para que eles possam ser regenerados, voltarem aos lares e ao trabalho digno, pelos idosos dos asilos, muitas vezes aguardando aquela visita que não chega e muitas vezes abandonado dentro dos próprios lares, pelos enfermos acamados nos hospitais, casa de repouso ou dentro dos próprios lares. Vibremos pelos povos em guerra, pelos povos vítimas de catástrofe pelo mundo, por todos os governantes das nações, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, por todos os nossos amigos, incluindo os nossos inimigos. Não vamos esquecer também dos nossos amigos e parentes desencarnados. Em especial hoje lembramos do nosso querido Mamed Cirino Filho, que hoje faz 1 ano de sepultamento. Trabalhador incansável da doutrina espírita e que participou também desta casa, nos auxiliando em todos os trabalhos, no curso, e que até hoje o temos na memória com muito calor, com muito amor e carinho, que ele possa também estar recebendo todas essas vibrações nossas, de nossa parte, e o nosso reconhecimento pelos quase 50 anos de trabalho pela doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos dar por encerrado o nosso trabalho de hoje e continuarmos com a sessão de paz. Obrigado.